Então, mais uma vez, boa noite, e dessa vez, graça e paz. Vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Ao contrário do que geralmente vocês me conhecem fazendo, hoje eu vou orar. Mais breve. Senhor, obrigado mais uma vez, porque estamos aqui com este objetivo, de conhecer mais o Senhor. E conhecendo mais o Senhor, conhecendo aquilo que nós devemos fazer enquanto servos do Senhor, enquanto filhos do Senhor. Nos ajude, Pai, para entender este texto e aplicá-lo em nossas vidas e na nossa comunidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós temos estudado o livro de Atos quase que domingo após domingo. E a ideia, porque esse é um dos principais propósitos do livro de Atos, é incentivar a igreja do Senhor Jesus a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E hoje nós chegamos no capítulo 6, completando cerca de 75% do conteúdo da primeira parte dessa série. Quando acabá-la, essa primeira parte, eu quero introduzir uma nova série de estudos para somente voltarmos em Atos nos próximos anos. A ideia, então, nós irmos até o final de julho, mais ou menos, terminando em Atos capítulo 8, versículo 3. Porque depois desse versículo, Lucas, o autor desse livro histórico inspirado por Deus, ele muda o seu foco da cidade de Jerusalém para a região da Samaria. Vejam no mapa. Esse é um mapa mais aberto e deixando ele mais próximo, vocês veem Jerusalém ao sul e Samaria ali um pouco mais ao norte. Provavelmente alguns de vocês se lembram no versículo-chave de Atos, lá no capítulo 1, que ele é tanto o nosso guia do escopo teológico, quanto também do propósito do livro e organizador da estrutura literária desse livro. Foi o próprio Jesus que disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, que fica na Judéia, Samaria, lá para cima e até os confins da terra. E o livro de Atos está dividido geograficamente também nestes pontos. Então, para esta primeira parte da série em Atos, nós ficaremos na parte do livro que Lucas focou seus acontecimentos em Jerusalém, ou seja, até Atos 8:3. Mas até lá, ainda temos algum conteúdo para estudar e especificamente hoje, perceber um outro tipo de ataque à igreja. Até agora nós vimos ataques à igreja que vieram de fora dela, especialmente da liderança judaica, que prendia, proibia e açoitava os apóstolos para que não falassem de Jesus. Nós vimos pelo menos um ataque à igreja que surgiu de dentro dela, quando por influência satânica, Ananias e Safira simularam piedade e generosidade com motivações de serem vistos como pessoas especiais, para terem uma boa reputação dentro da comunidade cristã. E nesse caso, Deus cortou o mal pela raiz. Saibam disso, meus irmãos, que os ataques internos são bem mais perigosos e muito mais difíceis de lidar do que os ataques externos. Certa vez um policial disse a um amigo nosso, e nós temos pelo menos um colega policial aqui no nosso meio, ele não está aqui hoje, mas ele poderia talvez confirmar ou ajustar essa afirmação. É que quando existe um cúmplice trabalhando dentro de uma casa ou de uma empresa, por exemplo, é praticamente impossível impedir o furto ou o assalto de acontecer. Quando dentro da igreja existe alguém servindo de maneira que se assemelha com os objetivos que Satanás gosta e faz, com mentira, com enganação, com confusão, a igreja sofre, e sofre muito. E hoje nós veremos um outro tipo de ataque à igreja do Senhor Jesus, que também vem de dentro. Um ataque que traz sofrimento e ainda que seja natural para as igrejas que crescem, como crescia a igreja nos seus primórdios. Olha Atos, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Não é a primeira vez que nós lemos sobre o crescimento da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 é dito que cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. No capítulo 4 é dito que 5.000 homens
o que pode significar, alguns dizem, até 20 mil pessoas, considerando as mulheres e as crianças, se convertendo. Em Atos 5,14, o número não é descrito, mas diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, lhes eram acrescentados. Com o crescimento da igreja, surgiram algumas dificuldades, alguns problemas. Numa questão bem menor e de natureza diferente do que a gente verá e está vendo já aqui em Atos, nós também já passamos por isso. Quem aqui se lembra dos primeiros cultos que nós fizemos aqui nesse prédio? Olha lá, talvez vocês se reconheçam ali naquele meio. Nós saímos de uma garagem lá na Vila Nobre para nos encontrarmos numa sala, nesse prédio, cujo máximo de cadeiras, eu ainda me lembro, era 34. É a sala onde estão hoje as nossas crianças ali. E enquanto os adultos ficavam ali dentro, as crianças ficavam aqui, bem aí. Não tinha, na verdade, nem esses azulejos. Era onde as crianças ficavam. E não tinha também essa cobertura. E no primeiro culto, contentes com uma sala que nos dava proteção de bichos, de chuvas, de vento, e dava até um consolo ou um conforto climático, porque a gente tinha ar-condicionado ali, nós descobrimos que o prédio não suportava o nosso ar-condicionado. Então, no primeiro culto, e não foi o único culto que aconteceu isso, os disjuntores acionaram e ficamos no escuro. Nós só resolvemos esse problema algum tempo depois, mas daí veio a pandemia e quando nós retornamos aos encontros presenciais no final daquele ano, nós tivemos o acréscimo de alguns irmãos e de algumas irmãs, e por causa daquelas políticas que havia do distanciamento, foi uma dificuldade também, até porque não tinha esse telhado também, era uma tenda, nós tínhamos uma tenda que não sei quantos se lembram, mas quando chovia fazia aquela barriga d'água naquilo que aconteceu. Enfim, é um bom desafio. Mas o problema interno que Lucas relata em Atos capítulo 6 não era a falta de cadeira, não era um sistema elétrico eficiente, um espaço para o distanciamento em tempo de pandemia. Essas eram as nossas necessidades. O problema em Atos 6 era que os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então percebam que o novo ataque interno à igreja era uma questão de desorganização. O número de cristãos cresceu e em razão disso ficou difícil de administrar com imparcialidade a ajuda que as diferentes viúvas careciam. Isso precisava ser corrigido. Eles precisavam tomar medidas práticas e organizadas para resolver o problema. Eles entenderam que para serem justos e servirem a todos de maneira adequada, era necessário implementar uma administração eficaz. E de cara, isso já nos ensina que organização na igreja não é pecado. E eu digo isso porque eu sei que vários de vocês já circularam por outras igrejas e não é impossível que tenham testemunhado pessoas dizendo, até de forma orgulhosa, que a igreja ela deve ser conduzida unicamente pelo Espírito Santo, sem necessidade alguma de estrutura ou organização humana, sem agenda, sem compromisso com horários. Talvez, em certa medida, vocês já tenham escutado um diálogo mais ou menos assim. Irmão, que horas começa o culto lá na sua igreja? A gente marca para 6 horas, mas começa mesmo quando o Espírito fala para a gente começar. E que horas termina? Isso a gente nunca sabe. Depende do mover de Deus. Será que isso é bíblico? Por outro lado, há igrejas que são tão presas às suas estruturas e que por causa disso não têm flexibilidade alguma para uma mudança que seja guiada por Deus. Com uma boa frequência eu pergunto aos visitantes recorrentes aqui da fonte, o que foi que eles chamaram a atenção em nosso meio? E especialmente aqueles que são pais, eu escuto coisas como,
tem horário para começar. Existe espaço limpo e organizado para as crianças. Existe uma equipe de recepção. O tempo de culto é adequado para a família, sem enrolação. E o apóstolo Paulo, num contexto de possibilidade de muita confusão dentro da igreja por causa do uso dos diferentes dons de cada irmão e de cada irmã, ele disse isso em 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E para a igreja de Corinto, para quem ele diz, no capítulo 14, apesar de ser um contexto diferente, os princípios de decência e ordem são os mesmos. Então notem, havia um problema específico que a igreja de Jerusalém precisava corrigir. As viúvas judias de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. E o que eles fizeram para solucionar isso? A primeira coisa que fizeram foi se reunir. Então, os apóstolos reuniram todos os discípulos, o texto diz. Ou seja, foi convocada uma reunião com a igreja. E esse é o primeiro passo de um bom exemplo a ser seguido. Quando houve um problema a ser resolvido e que, como vamos ver, um problema que envolvia uma mudança estrutural ou um estabelecimento de priorização das tarefas dos líderes, a igreja foi convocada. A questão não era simplesmente a negligência com algumas viúvas, porque se alguém estava se esquecendo delas, negligenciando o cuidado com elas, esse alguém ou esses alguns eram os apóstolos. Eram eles que recebiam as ofertas e eram eles que planejavam e executavam esses cuidados com as irmãs. Que desde muito cedo na história bíblica, Deus tem uma grande preocupação, a ponto dele ter criado várias leis para a proteção das viúvas e dos órfãos. Porque naquele tempo era muito comum esses grupos passarem por necessidades. Uma dessas regras nós vemos nos escritos de Paulo, alguns anos depois do que está acontecendo em Jerusalém. E ele ensina que se uma viúva não tiver família para cuidar dela, quem é o responsável? A igreja. A igreja é o responsável por essa senhora, por essa viúva. E esse possivelmente era o caso aqui. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma aplicação, ainda que indireta ao texto, mas ela é muito importante e muito prática aqui. Quem será que disse aos apóstolos que esse problema com algumas viúvas estavam acontecendo? O texto não diz. Mas como eu acabei de falar para vocês, eram os 12 apóstolos, ou alguns deles, que cuidavam de receber o dinheiro e de cuidar das pessoas. Se alguém estava errando, eram eles mesmos. Por algum motivo, eles estavam privilegiando um grupo e deixando o outro de lado. Talvez alguém tenha ido falar diretamente com eles sobre o problema, ou pode ser que a informação estivesse chegando aos poucos, de maneira indireta. Eu não sei como foi, mas eu quero dizer o seguinte: sempre que você tiver um problema com a liderança da igreja, eu estou falando da nossa igreja, fale diretamente com a liderança da igreja. Fale diretamente comigo. Fale diretamente com o Rogério. Se você decidir por um outro caminho, além de possivelmente você produzir fofoca, a situação pode piorar muito até que a liderança saiba o que está acontecendo, e a falta de sabedoria em não falar diretamente com a liderança pode chegar a níveis catastróficos, como eu já vi, de igreja sendo dividida. Então, aqui, eles identificaram o problema, se reuniram com a igreja, mas o que foi que eles resolveram? E o texto diz: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Isso é o que foi dito.
Notem que o problema não era a falta de recursos financeiros para ajudar as viúvas de fala grega. O problema também, prestem bem atenção no que eu vou dizer, não era os líderes servirem as viúvas. O problema era quando o tempo de dedicação a esse serviço por parte dos líderes atrapalhava o tempo de dedicação do que era prioritário. O ministério da palavra de Deus, tanto do seu aprendizado, quanto especialmente do seu ensino, porque isso era a responsabilidade deles. Como hoje, isso é uma responsabilidade especialmente do pastor ou dos pastores de uma igreja. E os apóstolos sabiam que era o papel deles na igreja. Eles sabiam que a principal função era a elaboração da doutrina, a proteção da verdade bíblica, o ensino bíblico, a pregação das boas novas. Eles sabiam que ajudar na distribuição de cestas básicas não fazia parte da prioridade do ministério do serviço deles. Não é incomum eu ouvir de pastores sobre os seus cansaços, ou sobre o seu cansaço. É uma das principais razões disso, é a dificuldade de equilibrar as horas investidas no estudo e no ensino da palavra com as demandas administrativas. Quase que todas as vezes que eu escuto, existe um peso de culpa muito grande no coração desses pastores, porque eles sabem que o ensino é a prioridade no ministério que eles exercem, mas eles também não conseguem deixar as outras demandas de lado. Muitas vezes eles são sufocados porque a expectativa da congregação não está alinhada com a expectativa das Escrituras. É o pastor que precisa fazer todas as visitas. É o pastor que precisa levar os enfermos ao médico. Se eles precisam, se o prédio precisa de dedetização, quem é que vai fazer? O pastor vai fazer. Se precisa de uma reforma na pintura, quem é que vai supervisionar? O pastor é quem vai supervisionar. Quem é que vai fazer a contabilidade? É o pastor. E ainda mais desafiador é quando esses pastores trabalham fora da igreja para completarem ou complementarem os seus salários. E fica ainda mais difícil quando eles têm filhos pequenos em casa. Aqui na Fonte, é normal eu ter diversas tarefas administrativas, mas o nosso nível de complexidade é bem menor do que o de igrejas com muitas pessoas. Nós estamos falando de uma igreja que milhares de pessoas chegaram a esse meio. Nós não temos aqui ainda nenhuma centena de pessoas. Mas sim, existem sim os seus desafios. E como eu já disse, a questão não é o pastor ou o apóstolo, no caso daqui, ter um trabalho administrativo. O problema, de novo, é quando o trabalho administrativo ocupa espaço do que é prioridade. Uma prioridade que não foi definida por mim e nem por vocês, mas pelo nosso próprio Deus. Se eu não tiver em mente o meu papel, se o Rogério não souber qual é o papel dele, se eu e ele não agirmos de acordo com as prioridades que as Escrituras nos ensinam, nós vamos perder o equilíbrio e toda igreja pode sofrer com isso. Na situação que nós estamos estudando, como os apóstolos resolveram o problema? Versículos 3 e 4. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Percebam então que os apóstolos precisavam se manter focados com suas prioridades e o problema da distribuição justa da comida resolvido por outras pessoas. Pessoas entre eles, pessoas, diz o texto, da própria comunidade. Esse era o primeiro requerimento. Nós vamos arrumar gente aqui de dentro para fazer. O segundo requerimento é que estes 7 homens fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ou seja, eram pessoas identificadas como maduras.
Pessoas que eram reconhecidas pelo seu relacionamento com Deus e com sabedoria de aplicar nos desafios financeiros e logísticos esse cuidado com as viúvas. É a praticidade da sabedoria. E na Bíblia, sabedoria é sempre algo prático. Notem que a escolha deles levava em conta o que a congregação, o que a igreja pensava, mas a decisão final era dos apóstolos. Eram os apóstolos que passariam essa tarefa para esses homens. Enquanto eles se dedicariam ao ministério da palavra e a oração, essa é mais uma prioridade e responsabilidade de pastores. São eles que devem ser exemplos e inspirarem a comunidade a orar. E essa é uma área que sempre há espaço para melhorar. E eu tenho algumas ideias em mente, eu espero em breve colocá-las em prática aqui no nosso meio. Mas enquanto isso não acontece, eu gostaria que vocês soubessem de algumas das atividades com oração que acontecem no nosso meio. A mais perceptível é que todos os cultos nós preservamos alguns minutos especificamente para orar. Hoje nós oramos aí com a palavra-chave organização. Nós já oramos por diversas questões, mas hoje foi isso. Disposição para servir, para que nós sejamos uma igreja organizada, que isso reflita o amor de Cristo. 2, todos os meses que possuem 5 domingos, nós usamos o último domingo do mês para uma reunião de oração. Ao invés de escola bíblica, nós nos juntamos para orar, e esse é um daqueles meses. Tem 5 domingos neste mês. Se eu não me engano, é dia 30. Confiram aí, domingo, dia 30. Não tem escola bíblica. Nós estaremos juntos para orar. 3, o grupo que eu estou discipulando e treinando para liderar a nossa igreja também tem a responsabilidade de orar pelos irmãos. De tempo em tempo eles recebem de mim uma lista com nomes de membros daqui. E o procedimento é que eles entrem em contato com cada pessoa, cada nome dessa lista. E que eles coletem informações específicas para orarem por essas pessoas. Nessa lista, eu acabo sendo responsável por orar por cada um de vocês que participa daqui, mas ainda não é um membro aqui. Então, você já sabe que sou eu que tenho orado por você, se você não é um membro aqui. O 5, não é bem um programa, eu diria que, pela graça de Deus, tem se tornado um estilo de vida no nosso meio. Nós incentivamos, pelo exemplo, para que cada reunião, cada atividade que nós fazemos na fonte, seja cercada de oração. Se vamos comer juntos, nós oramos. Se vamos ensaiar para o louvor, nós oramos. Se a gente vai começar ou terminar uma coinonia, nós oramos. Se vamos ensinar na escola bíblica, nós oramos. Um outro ponto, e recentemente eu fiz esse convite para vocês que são membros, eu mandei um e-mail para vocês e disse, quem quiser participar do grupo de WhatsApp que nós temos de intercessores, é um grupo pequeno que disse sim, mas é um grupo fiel. É um grupo que quando nós temos motivos de oração, eles são apresentados de forma confidencial, de forma sábia, para que algumas situações que acontecem no nosso meio, ou esteja ligada com pessoas do nosso meio, nós possamos interceder ao nosso Deus. E por fim, saibam que orar e aprender das Escrituras fazem parte do meu tempo de trabalho. E eu quero que eles sejam tão preciosos quanto preciosos eram para os apóstolos. A narrativa de Atos continua, dizendo que tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Alguns dizem que esses foram os primeiros diáconos da igreja. Eu não concordo com essa ideia. Esse foi um grupo especificamente selecionado por uma força-tarefa que merecia atenção. Em nenhum lugar da Bíblia eles são chamados de diáconos. Aliás, na verdade, somente Estevão e Filipe dessa lista são posteriormente mencionados na Bíblia. E olhando para as atividades que eles faziam, nós enxergamos eles como evangelistas. Aliás, como eu falei para vocês que nós vamos até Atos 8:3, com Estevão,
a gente termina Jerusalém. Com Filipe, nós começamos Samaria. E com isso, o texto diz que apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Essa é a primeira vez que o Novo Testamento apresenta essa questão de imposição de mãos. E o que era isso? Era o jeito formal de dizer que aqueles homens foram oficialmente identificados e aprovados pela igreja para executar o papel que lhes havia sido oferecido. Esse era o jeito que presbíteros, pastores e diáconos eram ordenados. Foi assim que um dia eu fui ordenado. E eu espero que esse seja um dia a forma como nós faremos com irmãos que serão enviados, que trabalharão junto conosco na condição dessas posições. Chegando na conclusão, de 2010 a 2014, eu tive a chance de ajudar no plantio de algumas igrejas no sertão nordestino. E nesse tempo eu também tive a chance de conhecer dezenas de igrejas, todas elas com pastores que alegavam ter pouco tempo para fazer tudo o que queriam. E eu sei que isso não deve ser muito diferente para vocês que possuem um papel, uma profissão, uma posição de cuidado e de responsabilidade com pessoas ou com a própria empresa em que trabalham. Sempre parece faltar tempo. Mas a verdade nua e crua é que todos nós temos 24 horas por dia e nós devemos usar com diligência a sabedoria durante esse tempo. Cristo, como fundador da igreja, ele não deixou de fora as orientações para que a igreja, funcionasse devidamente. E pensando no papel de liderança, especificamente nos pastores em nossos dias, existem orientações para o melhor uso desse tempo. Existem prioridades no tempo, nas tarefas que os pastores têm. Um destes papéis, uma dessas funções, também está escrita em Efésios 4:12, que diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nesse texto, a função do pastor é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. E nada edifica mais a igreja do que a intercessão, pedindo a Deus a bênção dEle, reconhecendo a nossa dependência dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. E o ensino da palavra, instrumento do Senhor que nos santifica, que nos torna mais semelhantes e mais próximos daquele que é 100% santo e morreu pelos nossos pecados. Quem? Jesus Cristo. Quando pastores negligenciam essa clara vocação de ensinar suas comunidades e de orar por seus irmãos e suas irmãs, eles sentenciam as suas igrejas a permanecerem no que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro chamaram de uma fé infantil. A proposta que os apóstolos deram para solucionar a negligência com aquelas viúvas foi, o texto disse, agradável e também foi eficiente. Depois deles terem identificado, autorizado e orado pelos 7 irmãos que ficaram responsáveis de servir as mesas, de cuidar das necessidades das viúvas, nunca mais ouvimos sobre isso no livro de Atos ou em qualquer outro lugar da Bíblia. Sabe o que isso significa? Que o plano deu certo. É sempre assim. Se durante o louvor, o João Marcos que está lá dentro, ele não atrasar na mudança dos slides, ninguém vai falar nada. Mas quando ele atrasar, aí ele vai escutar. É ou não é? Se a banda aqui de louvor fizer tudo certinho, tudo no tom, ninguém fala nada. Mas se errar a letra, se errar o tom, e lá em Atos, nós nunca mais escutamos sobre esse problema. Nunca mais houve uma queixa sobre esse problema com as viúvas de fala grega. Essa força-tarefa, essa comissão
Foi um sucesso. E não somente isso. Vejam o versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vejam o que organizar a igreja trouxe como benefício. Como eu disse, a questão não era somente solucionar o problema de injustiça com aquelas viúvas, mas estruturar, reorganizar as tarefas da liderança da igreja para que o fundamental, o mais importante, se mantivesse como o mais importante. Eles não podiam e nem deviam abraçar todas as tarefas. As atividades administrativas precisavam ficar no seu devido lugar. E quando ficaram, vejam de novo o versículo. A palavra se espalhava. O número de discípulos crescia. Os sacerdotes obedeciam à fé. E por falar de sacerdotes, saibam que existe uma estimativa que em Jerusalém naquela época existiam cerca de 18 mil sacerdotes servindo. O texto não fala quantos sacerdotes, mas fala um grande número. E por causa da organização, esse grande número obedecia à fé. Irmãos e irmãs, nós temos muito a aprender. E é interessante que a Bíblia vai muito além de dizer que todos somos pecadores e que pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus, nós ganhamos a vida eterna. Sabem por quê? Porque as demais informações servem para que essa informação que eu acabei de dizer, o Evangelho, permaneça exatamente onde ele deve permanecer, no centro da igreja e também no centro das nossas vidas como testemunhas de Cristo. Essa é a notícia mais importante da humanidade, que quando crida, nos torna uma nova criatura, nos dá uma nova cidadania e nos faz pertencer à família de Deus, que um dia desfrutará de toda a bênção por causa da vitória de Cristo contra a morte. Quando a igreja em Jerusalém solucionou o problema da desorganização, o resultado foi maravilhoso. A atenção da igreja pôde voltar à obra principal da sua existência: testemunhar do reino de Deus, anunciar o Evangelho, espalhar a mensagem da salvação. Que nós não sejamos diferentes. Quando os problemas surgirem, vamos nos reunir, discernir o problema e solucioná-lo. Com qual foco? O de levar a palavra adiante. Eu vou orar, mas depois disso eu tenho mais um slide que eu quero sugerir um livro para vocês. Senhor, obrigado mais uma vez por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E que a informação que recebemos hoje da Tua palavra alcance os nossos corações. E que nós, Pai, com ela, façamos as mudanças necessárias no nosso meio, nas nossas vidas, para que o resultado, Pai, seja semelhante ao que temos visto e estudado aqui. Mais pessoas conhecendo da Tua palavra, mais pessoas crendo em Jesus Cristo e, consequentemente, fazendo parte da nossa família. Nos dê a alegria, Pai, de sermos instrumentos dessas pessoas, delas serem nossos irmãos, nossos parentes, Pai, para que juntos, um dia, na eternidade, nós glorifiquemos o Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, antes de dar sequência ao nosso culto aqui, louvando a Deus, eu queria sugerir a leitura desse livro para os irmãos. Até perguntar, quem daqui já leu esse livro? A Treliça e a Videira. Ok, eu vi 4 mãos erguidas. A principal mensagem desse livro é que, para que a igreja cresça de maneira saudável e eficaz, deve haver um equilíbrio entre a estrutura organizacional, que é a treliça, e o desenvolvimento espiritual e missionário, a videira. Então, usando a treliça e a videira como metáforas, os autores defendem a ideia que, embora a estrutura seja necessária, a existência dela é para apoiar a videira, nunca o contrário. E por concordar com isso é que eu sugiro a leitura desse livro. Eu
hoje mais cedo eu consultei o preço na internet e ele varia aí cerca de 30 a 50 reais, dependendo da loja virtual que você escolher. É isso aí, gente. Que Deus nos abençoe.